Oi, aqui é a Priscila Consinal, sou nutricionista clínica especialista em diabetes e essa aula faz parte da série de 3 aulas preparatórias para a Semana contra o Diabetes que vai acontecer agora na próxima segunda-feira. A Semana contra o Diabetes é uma semana de aulas gratuitas online para te ajudar a controlar o diabetes. Se você ainda não se inscreveu para participar, aqui embaixo do vídeo vai ter aqui o link para te cadastrar gratuitamente. Bem, chega de avisos e vamos ao que interessa, a aula 3. Essa aula eu vou falar sobre os alimentos que são bons e os que não são assim tão bons assim para diabéticos. Então, vamos lá. Eu fiz uma lista dos top 10 alimentos ideais para diabéticos. O primeiro deles que eu quero trazer é o abacate. É rico em gordura boa, tem um índice glicêmico baixo, ele é rico em fibras. Apesar de ele ser conhecido como um alimento assim super calórico, ele é rico em gordura boa e é um ótimo alimento para diabético. Por ser rico em fibras, também tem grande quantidade de vitamina A, vitamina C, potássio, folato. Ele é fonte de uma boa gordura monoinsaturada, que é aquela que vai fazer bem para a nossa saúde, faz bem para o nosso coração. O bom do abacate ser rico em gordura é que a gordura ela demora mais tempo para ser digerida. Então, a liberação de glicose do alimento ela é liberada assim mais lentamente, e que faz então estimular que tenha uma pouca liberação da insulina, o que é ótimo, pois liberar menos insulina é como se fosse a gente dar assim, um alívio para o pâncreas, que para ele trabalhar assim, mais tranquilo. E que a longo prazo isso vai fazer toda a diferença para o bom funcionamento do pâncreas e também em suas células produtoras de insulina. Então, o abacate, por ter muita gordura, ele vai liberar mais lentamente a glicose no sangue, então vai subir essa glicemia de uma forma assim, mais discreta, assim, mais devagar, o que ajuda muito no controle do diabetes. O segundo alimento que eu quero trazer aqui é a chia, que é fonte de gordura boa, também de proteínas, de fibras, é uma ótima opção para incrementar em um iogurte, uma salada, uma fruta. É rica em gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, que vão fazer também, vão fazer bem para a saúde do nosso coração e nossa saúde em geral. Também tem uma boa quantidade de proteína, de cálcio, de magnésio, de fósforo, potássio, zinco, vitamina B3 e tem muita fibra. A fibra que tem presente na chia, ela é muito solúvel em líquidos. E quando em contato com um líquido, ela vai formar um gel. E ela vai atrair muita água por ela vai puxar água. Então, quando entra em contato no nosso estômago, vai formar um gel que deve ajudar na saciedade, que vai ajudar então a comer menos naquela refeição. Olha que legal! E por ser uma boa fonte de gordura boa, proteínas e fibras, ajuda a diminuir também o impacto de açúcar quando adicionado em outras refeições. Por exemplo, vai diminuir o índice glicêmico da refeição, que vai fazer então ajudar o controle do diabetes. A terceira aqui, grupo de frutas, na verdade é um grupinho aqui, agora eu vou falar que são frutas vermelhas. Morango, amora, pitanga, mirtilo, framboesa. Essas frutinhas, elas têm baixo teor de carboidratos, elas são riquíssimas em fibras, vitamina C e também em poderosos antioxidantes. Então é uma ótima opção para consumir quando der aquela vontade de comer algo doce, sabe? E também tu vai conseguir controlar o diabetes. Então vai comer algo doce e vai controlar o diabetes. O legal dessas frutas vermelhas é a função antioxidante, que vai te ajudar então ao corpo a responder assim melhor contra os ataques de radicais livres. Os antioxidantes, o que eles fazem? Eles preservam assim, o melhor equilíbrio das nossas células. Por isso que são tão importantes de estarem presentes na nossa alimentação. E por conta do diabetes ser uma doença assim, que ela prejudica assim, muito todo o corpo, é comum que ocorra assim, mais estresse oxidativo, que seria mais ação de radicais livres por conta desse estresse diário. Então, fortalecer a saúde com alimentos antioxidantes vai fortalecer o corpo inteiro, assim, um melhor equilíbrio na manutenção das células. Então, assim, resumindo, o que tem antioxidante são sementes, nozes, frutas, verduras, legumes, comida de verdade, comida assim natural, certo? Outro grupo de alimentos aqui que eu quero falar é o azeite de oliva, que principalmente o extra virgem, que é uma das melhores opções de gordura para ser consumida por diabéticos e também não diabéticos. É um ingrediente sim, muito comum, que é conhecido da dieta mediterrânea. Os benefícios do azeite eles estão relacionados ao seu alto teor de gordura monoinsaturada, de vitamina E, que é um antioxidante, e a sua riqueza em microcomponentes bioativos,
como os chamados os polifenóis, que são muito abundantes no azeite de oliva, né, extra virgem e virgem, principalmente extra virgem. Então, incluir o azeite de oliva junto às preparações vai te ajudar a diminuir o índice glicêmico da refeição, que é aquela história. Isso porque é fonte de gordura, que tem então um processo de digestão mais lento, que então vai atrasar a liberação de glicose dos alimentos daquela refeição. Então, use o azeite de oliva extra virgem para colocar por cima da salada, colocar por cima da comida, né? Finalização de prato, assim, deixar bem gastronômica, assim, uns rajadinhos de azeite. Então dá para usar também em preparações de cozimento rápido, como refogado, você dá um sustinho ali e já desliga. E pelo diabético ele está com essa alteração na manutenção da glicose, todo esse estado de desequilíbrio como um todo faz o corpo ele ficar mais inflamado, que seria o excesso de acúmulo de gordura no corpo também, né? E daí esse acúmulo ele faz liberar sistematicamente sim, substâncias inflamatórias em todo o corpo, então deixando assim o corpo inflamado. Por isso que é importante assim, investir em alimentos que são anti-inflamatórios, que é uma ótima alternativa assim, para melhorar o controle da diabetes e a saúde, e além de, claro, o azeite de oliva ele ajuda a deixar o índice glicêmico da refeição mais baixo, que vai ser ótimo, o que favorece para o melhor controle do diabetes. Então, é uma ótima opção, é claro, com equilíbrio, não é para botar todo o vidrinho no azeite de oliva. É uma colher de sopa por cima e deu. Outro alimento é o ovo, rico em proteína, arginina, folato, é uma boa fonte de proteína, de vitamina A, colina, que também faz bem para o bom funcionamento do nosso cérebro. Em comparação com a carne de gado, de frango, de peixe, o ovo ele estimula uma menor produção de insulina, o que é muito bom, pois então ajuda o pâncreas assim, a trabalhar de uma forma mais equilibrada. E o ovo ele pode ser um ingrediente capaz também de baixar o índice glicêmico das refeições, por possuir pouquíssima quantidade de carboidrato e ele tem uma boa quantidade de gordura, então dá pra ti às vezes estar incluindo algum ovinho durante a refeição, tudo com, né, com equilíbrio, sem exageros. Outro alimento assim super legal, a linhaça. A linhaça ela é rica em fibras e tem quase nada de carboidratos. Tem uma boa quantidade de proteínas, de gorduras boas, que também é fonte de magnésio, de potássio, de zinco. E as fibras da linhaça elas atrasam a digestão. Ela traz assim, a liberação do açúcar do alimento consumido junto, ou seja, deixa a absorção do açúcar de uma forma assim, mais lenta, que contribui para um bom controle da glicemia. As fibras elas também ajudam ao quê? A sentir assim, mais saciedade, que é parecido que nem eu falei antes da chia, por conta das suas fibras, que também contribuem para um bom funcionamento do nosso intestino, também ajuda na redução da absorção de colesterol que vem diretamente da dieta. A linhaça ela pode ser encontrada tanto em grão, tanto em farinha, que pode ser usada desde o café da manhã até a janta, ela é muito versátil. Que dá pra fazer também é comer polvilhada por cima de fruta, colocar também para bater junto com o suco verde, ou bater junto numa batida, usar farinha de linhaça em bolos, pães, biscoitos. E assim, quem não é acostumado com linhaça, a minha dica seria usar a linhaça dourada, porque ela tem um sabor assim mais neutro do que a marrom. E um outro detalhe, assim, eu falei ali sobre farinha de linhaça, certo? Assim, se a gente for procurar em lojas de produtos naturais, vai ter a opção da linhaça, ela em grãozinho, né, sementinha, e também tem a opção de ela já pronta, já triturada em farinha. O que eu oriento? Compra né, a sementinha, e daí quando tu for utilizar para fazer, né, o uso de farinha, tu pega e coloca no liquidificador, daí tu pode botar só naquela opção de pulsar, que é tu girar, né, para trás o botão, né, até ficar na consistência que tu quer. Porque assim, se tu for comprar a linhaça ela já na versão em farinha, o que vai acontecer? Como ela é rica em óleo, então aquele óleo ele vai se oxidar muito fácil, então por isso que é muito importante tu não comprar a farinha, tu comprar o grão, né, a sementinha, e daí tu moe na hora para te utilizar, para não perder as propriedades, porque se a gente está querendo, né, colocar alimentos bons, a gente tem que pensar, né, em como pode estar melhorando, né, todo, né, essa biodisponibilidade que tem ali presente, né, porque se for comprar ali a farinha, né, pronta e tu não for utilizá-la tão cedo, então provavelmente a hora que tu for consumir ela já vai ter um valor assim, nutricional bem oxidado, né, vai estar como se fosse evaporado as vitaminas, né, os nutrientes que é importante ali. Então, não esquece, se tu quer comprar, né, farinha, tudo bem, tu vai fazer um bolo naquela hora, tudo bem, faz,
né, usa, mas no dia a dia então é melhor tu comprar a semente, né, semente linhaça dourada, que ela tem um sabor assim mais neutro. A marrom ela dá para ser consumida também, quem gosta, não tem problema nenhum. Só eu me refiro que ela tem um sabor mais assim amargo, enquanto que a linhaça dourada ela tem um sabor mais neutro, então acaba sendo melhor para quem não é muito acostumado. Bem, o outro alimento que eu quero falar é um grupinho, assim, na verdade, de alimentos, né, que eu falei top 10, mas na verdade não sei qual é o top de quantos alimentos, porque eu já falei já mais do que, acho que 10 já. E assim, os alimentos que eu quero falar agora são castanhas, nozes, amêndoas, macadâmia, amendoim. Essas amêndoas, assim, essas oleaginosas, que são ricas em gorduras boas, antioxidantes, fontes de fibra, fontes de magnésio, fontes de zinco, potássio, fósforo, cálcio, cobre, vitamina E, selênio, só tem coisa boa. A castanha do Pará, ela também é conhecida como castanha do Brasil. E o consumo dela em média de 2 unidades de castanha, ela já supre toda a nossa necessidade diária de selênio, que é um poderoso antioxidante que ele vai reduzir então essas quantidades de substâncias inflamatórias no nosso corpo, que faz bem para a saúde do nosso cérebro, também ajuda a reduzir a quantidade de radicais livres no nosso organismo. Assim, resumidamente, protege as células para se manterem sadias. E essas oleaginosas, elas são repletas de nutrientes ótimos e são ótimas opções para serem consumidas por diabéticos, podendo ser consumida assim purinha, né? Por exemplo, pegar um misturadinho assim, um punhado por dia, tu pode estar consumindo um punhado por dia, né? Para uma opção de lanche da tarde, ou também para acompanhar outros alimentos. Por exemplo, incluindo o teu café da manhã. Digamos que teu café da manhã é uma fatia de mamão, um ovo mexido e um café com leite. Se tu estiver incluindo ali, por exemplo, 2 castanhas do Pará, né, que daí tu vai incluir ali fibras, também gorduras boas, tu vai atrasar a liberação do açúcar, né, do mamão, né, que vai depois ser transformado, vai cair no sangue, assim, de uma forma que vai ser mais lenta. Então, tu vai ajudar a ter um melhor controle da glicemia. Então, é bem interessante incrementar outros alimentos com essas oleaginosas. E lembre-se que todo alimento que ele é fonte de fibra, ele deve ser associado com uma boa hidratação. O cálculo para uma hidratação assim, ideal seria de 35 vezes o teu peso. Por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, então a quantidade ideal de água seria 60 vezes 35, que dá 2.100 ml, né? 2 litros e 100. Não esqueça que a água é muito importante, tu não pode ficar desidratado, senão também pode dar problema no intestino, né? Ficar trancado. Bem, outro grupo aqui que eu quero falar são as leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, ervilha. São alimentos que possuem alto teor de fibras insolúveis na sua casca e dentro tem as fibras solúveis, ou seja, ajuda a ter um melhor controle do diabetes devido à presença dessas fibras. E os carboidratos presentes dessa leguminosa ela vai ser liberada então, de uma forma assim, mais lentamente na corrente sanguínea, que vai ajudar também numa melhor sensação da saciedade, tendo visto que as fibras solúveis elas são transformadoras de gel, que é que nem aquela história que eu falei antes da chia, da linhaça. E a forma correta assim, de preparar uma leguminosa, qualquer um desses tipos, é primeiro deixar de molho, né? No mínimo 8 horas. Eu gosto de deixar 24 horas, que daí vai ajudar a eliminar, né, compostos que são antinutricionais. O que eles fazem? Eles atrapalham a absorção de micronutrientes como ferro, cálcio, zinco. E daí tu deixa de molho, descarta toda aquela água e daí coloca uma água nova para cozimento. E utiliza então temperos naturais como cebola, alho, pimentão, salsinha, cebolinha, coentro, louro, manjerona, orégano, pimenta do reino, sal. Assim, os ingredientes que tu gosta, né, desse jeito, naturais. Assim, o problema da feijoada é que os ingredientes eles são ricos em gorduras saturadas e também sal, que daí é linguiça, carne seca, toicinho. E o consumo elevado de gordura no feijão, ele vai fazer o que? Vai impactar a glicemia. Vai deixar assim aquela digestão assim, mais pesada. E com alto teor de sódio, vai levar também a pressão, né? Esses alimentos são ricos em sal. Então faça o consumo de leguminosas, né, dessa forma, deixa de molho e tempera com ingredientes naturais. E agora o nono aqui no meu top 10, que eu acho que já passou de top 10, né, mas são temperos naturais. E assim, né, comida de verdade tem que ter o quê? Tempero de verdade, não é mesmo? E assim, eu uso cebola, alho, pimentão, salsinha, cebolinha, coentro, louro,
manjerona, manjericão, orégano, né? Tanto na versão desses ingredientes, tanto na versão fresca e tanto como na versão desidratada em pó. Usar também a pimenta do reino, cúrcuma e sal com moderação. O sal pode ser utilizado assim normal, marinho, iodado. Não tem necessidade de usar o sal rosa do Himalaia. E sabe por que eu falo que tem que ser tempero natural? Porque os temperos prontos que vêm naqueles cubinhos, sabe? Eles são recheados assim, em muito produto químico. Que vão fazer o quê? Vão inflamar o corpo, vão causar alergia, vão incomodar nossas células boas do nosso intestino, né? Que é corante, é aromatizante, é conservante. E sem contar que esses temperos prontos, eles são recheados de açúcar, sabia? Se tu tem algum desses temperos na casa, dá uma lida ali na lista dos ingredientes. O açúcar vai estar listado ali entre o primeiro e o segundo ingrediente, né? Entre os primeiros, ou seja, é um dos ingredientes que mais tem nesse produto. Porque a lista dos ingredientes ela é descrita do ingrediente que tem mais naquela preparação, naquele alimento, né? Enquanto que o último listado que menos tem. Então, agora, pensa comigo, se tu tem tempero pronto em casa, tu deve então trocar por esses temperos naturais, né? Porque vão ser muito melhores pro controle do diabetes, porque afinal tu tá comendo todo dia eles. E esses temperos tu vai encontrar no supermercado, também em lojas de produtos naturais, é bem fácil de achar. E os temperos assim, que eu mais uso na minha casa são orégano, pimenta do reino, que eu uso assim, moo na hora, assim, fica muito bom. Curry, que é um tempero indiano, que ele é uma mistura de outras especiarias junto. E também uso muito páprica picante, que seria o pimentão vermelho desidratado, junto com a pimenta malagueta, por isso que ele é picante. E a medida, assim, a quantidade que eu uso de tempero seria uma colher daquelas de cafezinho, sabe aquela menorzinha? Né? Eu coloco um pouquinho assim de cada e misturo e assim a comida fica incrível. E claro, né, só vai fazer bem para nossa saúde, que ele não tem nada de corante, nada de aditivo, nada de conservante, né, só vai fazer bem. E agora, que meu último listado do top 10, que também vai passar, né, não sei quantos top deu aqui, é farinhas, né, farinha de berinjela, farinha de maracujá, farinha de coco, farinha de banana verde. São farinhas que elas são ricas em fibras e elas possuem um teor assim, baixíssimo de carboidratos. São farinhas que não são tão comuns, né, mas são utilizadas assim, podem ser utilizadas de uma maneira assim bem simples. Por exemplo, a farinha de maracujá, ela pode ser utilizada uma colher de chá por cima de frutas, né, por cima da comida, porque ela não tem sabor. E assim vai ajudar a diminuir a carga de açúcar daquela refeição. Então vai fazer com que caia menos açúcar no sangue, seja mais lentamente. A farinha de coco, ela pode ser usada em bolo, biscoito, pães, né, pães de frigideira, né, e para não dar erro para usar a farinha de coco, é bom usar assim misturadinha, assim com uma farinha, por exemplo, de farelo de aveia ou farinha de amêndoa, assim uma quantidade assim semelhante. A farinha de banana verde, ela não tem sabor de banana. Ela pode ser usada tanto em preparações salgadas, né, que é uma opção assim de farinha que ela pode ser usada em bolo também, e também dá para utilizar até para engrossar o feijão, porque ela é rica em fibra, então vai ajudar a dar aquela encorpada assim no feijão. E assim, agora falando dos alimentos que todo diabético assim ele tem que cuidar assim, que não vai fazer bem, que seriam farinhas que são ricas em carboidratos e pobres, né, em fibras. Por exemplo, farinha de trigo, né, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha de batata, polvilho, tapioca. Porque assim, todo alimento que ele foi muito processado, que ele passou por vários procedimentos até chegar assim, naquela farinha assim fininha e branca, né, bem clarinha, vai ser digerido pelo nosso organismo de uma forma assim muito rápida. Ou seja, vai ser liberado rápido na glicemia e vai subir para muita glicemia, então vai deixar a glicemia muito alta. Por isso que faz muito mal para diabéticos. Daí vai dar aquele pico gigante, daí o corpo vai querer, né, produzir um monte de insulina, só que daí se tem uma resistência à insulina, não vai dar, não vai conseguir. E outro grupo assim de alimentos são as bebidas doces, né? Refrigerantes nas suas versões tradicionais, né? Eles são recheados de açúcar. Em um copo de refrigerante vai ter mais açúcar que uma pessoa pode digerir com segurança num dia. E é muito açúcar. E se você faz o consumo de refri, então assim, começa a diminuir a quantidade até que tu consiga tirar ele de vez.
Porque assim, quem para de tomar refri, pergunta pra uma pessoa que parou, ela vai dizer que ela sentiu assim, melhorar a saúde dela em vários fatores, perdeu peso, desinchou, né, diminuiu a glicemia. E outra que esses refris, eles são cheios de corante que são cancerígenos, sabia? E tem pessoas que assim param com o refri tradicional e migram pro que é sem açúcar. E apesar dele não ter açúcar e não vai levar glicemia, ele acaba sendo tão ruim quanto o que é tradicional. Porque esses que são sem açúcar, eles têm mais corante do que o tradicional. Né? Aquele corante que é na cancerígeno. É só tu comparar eles dos ingredientes que tu vai ver. Então, se você faz uso de refrigerantes e quer ter controle de diabetes, eu acho que você já sabe o que tem que fazer, né? E assim, uma forma de você desfruir assim, de uma bebida assim gasosa, com sabor, é, por exemplo, tomar água com gás e colocar ali umas rodelas de laranja, colocar umas rodelas de limão, botar umas folhinhas de hortelã. Ou também dá para fazer trocar o refrigerante por uma bebida probiótica, que é o chamado kombucha, que é fermentado assim, de bactérias boas, né, no chá verde ou preto, que ela é gaseificada assim, naturalmente, parece um refri, mas ela, né, é uma versão saudável. E essa fermentação ela é causada pelas bactérias ao degradar o açúcar que ele é adicionado ao chá. Então, assim, não tem muito açúcar. Ela é comercializada assim, principalmente em lojas de produtos naturais, ou também tu pode conseguir através de doação, né, da colônia da bactérias, e assim tu pode fazer na tua casa. Né? É super saudável, né? O kombucha ele ajuda tanto na saúde do intestino, assim, melhora a imunidade, entre vários outros fatores. E agora outro grupo de alimentos que eu quero falar que prejudicam o controle de diabetes são os alimentos diet. Gelatina diet, bolo sem açúcar, biscoito sem açúcar, a gente vê assim, né, sem açúcar. Só que muitos desses produtos, eles têm o quê? Maltodextrina. Só tu ler na lista dos ingredientes que tu vai ver. E a maltodextrina, o que ela é? Ela é um conjunto de vários pedacinhos de glicose que estão unidos. E assim, quando é consumido, o corpo, ele identifica isso daí é açúcar. E ele pega e libera esse açúcar para a corrente sanguínea. Então, o que acontece? A glicemia sobe, mesmo estando comendo produtos, né, entre aspas, diet. E também nós encontramos, né, produtos, né, ditos ali como sem açúcar, né, esses que tu só coloca ali, tu faz o bolo em casa, né, vende a farinha pronta. E só que tu vai ler a lista dos ingredientes, tem o quê? Tem maltodextrina, tem farinha de trigo enriquecida com ferro sulfórico, que seria a farinha branca, que ela é super refinada, que logo vai se transformar em açúcar, e logo vai cair um monte de açúcar no sangue, que vai deixar aquela glicemia alta. Assim, é bem complicado, né? Nossa, eu acho que eu falei bastante coisa nessa aula, né? Isso que só foi, assim, a pontinha, assim, do iceberg sobre a alimentação do diabetes. Essa, então, foi a nossa terceira aula de aquecimento para a Semana contra o Diabetes, que vai ocorrer agora na próxima segunda-feira. Essa sequência de aulas de aquecimento, elas foram criadas, assim, para te ajudar a preparar, assim, para o que vem pela frente. E para não perder a oportunidade de continuar aprendendo, você, se ainda não fez a tua inscrição gratuita na Semana contra o Diabetes, não perca mais tempo, faz a tua inscrição. O link para se inscrever vai estar aqui disponível aqui embaixo do vídeo. E eu lembro que somente quem se inscrever que vai conseguir ter o acesso das aulas. Porque as aulas da Semana contra o Diabetes, elas vão ser liberadas somente para quem estiver inscrito. A Semana contra o Diabetes é uma série de aulas gratuitas para te ajudar a controlar o diabetes. Eu te vejo na Semana contra o Diabetes, combinado? E se esse vídeo que tu assistiu ele fez sentido para ti, então não deixa de compartilhar com os teus amigos, com pessoas que tu sabe que elas podem se beneficiar também com esse tipo de conteúdo gratuito. Então, assim a gente consegue até espalhar mais saúde e esperança, né, para as pessoas. Também se inscreva aqui no canal, ativa aqui o sininho para receber as notificações. Quando for colocar um vídeo novo, tu vai receber a notificação para assistir. Também me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. E eu te espero então na Semana contra o Diabetes. Um beijo no teu coração, fique com Deus e até mais.